Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos à nossa EBD novamente. Vamos para a nossa aula número 38, vamos continuar a doutrina que iniciamos na semana passada, Eclesiologia, a doutrina da igreja, ok? Então, antes de mais nada, vamos pedir aquilo que mais precisamos nesse momento, que é o auxílio do Espírito Santo, para nos iluminar naquilo que vamos aprender da sua palavra, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã, pela noite de descanso. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito venha trabalhar em nossas vidas, ajudando-nos a entender aquilo que vamos aprender da Tua palavra, possamos ouvir e compreender como isso interage, afeta a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada cristã. Abençoa aqueles nossos irmãos que estão impedidos de estar aqui, recuperando a saúde dos enfermos, acompanhando aqueles que estão trabalhando e cuidando, trazendo de volta aqueles que estão viajando. Visita os desanimados, para que eles possam retornar, ó Deus, a servir ao Senhor e estar junto com o Teu povo da maneira como devemos. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, só relembrando a definição que começamos semana passada, Eclesiologia é o estudo sobre a Igreja de Cristo, sua natureza, formas, significado, governo e plano de Deus para ela. E o Wayne Grudem nos deixa essa pequena definição: a Igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. E aí nós já vimos semana passada que esse de todos os tempos passa por uma determinada interpretação, dependendo do viés teológico que você tiver. E exatamente sobre isso que nós vamos começar hoje. Quando a igreja surgiu. Semana passada nós vimos que a igreja tem mais de uma forma. Biblicamente, ela se trata da igreja local, como a nossa, e milhões de outras, e a igreja universal, que é o corpo de Cristo. Talvez alguém tenha olhado aquele ensino dizendo assim: isso não é meio óbvio? Ontem eu participava de um post de uns irmãos, eu não sei se era de Angola, de Moçambique, um dos dois países de fala lusitana lá da África, aonde os camaradas insistiam que não há diferença entre igreja local e igreja universal. E pegavam versículos que claramente falavam sobre o corpo de Cristo e aplicavam à igreja local. Então você vê, meus irmãos, noções tão básicas. Eu confesso que eu sei isso desde a adolescência. Ainda há cristãos que não sabem. Hoje está bom o microfone, né? Tá? Venho ou não venho? Cristãos que não sabem sobre essas coisas. Então, o que nós vamos tratar agora é mais de uma dessas áreas onde as pessoas complicam o que não precisa complicar. Então vamos lá. Quando a igreja surgiu? Homens crentes e fiéis a Deus existem desde os dias de Abel. Gênesis 4:4. Contudo, o próprio Senhor Jesus afirmou que a igreja ainda não tinha sido inaugurada em seus dias e que ele a edificaria no futuro. Quando então isso aconteceu? Antes de continuarmos, irmãos, para não ficar perdido no nosso entendimento, vamos ler essas referências. Gênesis 4:4 nos fala que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Então, de fato, gente fiel a Deus, gente dedicada, graças a Deus, existiu desde o começo do mundo, isso não é novidade. Eles eram igreja? Então vamos ver o próximo texto, Mateus 16:18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, tempo do verbo, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. É óbvio que aqueles que acreditam que a igreja já existia no Antigo Testamento, eles têm todo um malabarismo para explicar por que esse tempo está no futuro. Mas em hermenêutica a gente vai pelo caminho de menor resistência. Em hermenêutica a gente vai pelo caminho aonde o texto está orientando. E Jesus não está falando de uma maneira figurativa. Ele de fato usa o tempo futuro para dizer que a igreja seria ainda edificada. Ele vai edificar. E agora estamos neste futuro, ele está edificando a sua igreja. Ok? Continuando. De acordo com o ensino do Novo Testamento, a igreja surgiu após a ressurreição, a ascensão e glorificação de Cristo. Isso porque
a igreja tem como uma de suas marcas exclusivas o batismo e a habitação do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 13. E essa realidade só passou a ser possível depois que Jesus foi glorificado. Além disso, a igreja foi edificada sobre o fundamento não apenas dos profetas, mas também dos apóstolos. Assim, somente após a vocação dos apóstolos do Novo Testamento é que foi possível a inauguração da igreja. Caso os irmãos precisem que eu seja ainda mais definitivo, mais claro, qual é a posição que discorda disso que nós acabamos de ver aqui? É o amilenismo, ou o aliancismo, se você preferir, certo? Mais propriamente o aliancismo, aonde, e eu não tenho nem tempo aqui para explorar isso, eles entendem uma evolução no plano de Deus, mas que todos os salvos de todos os tempos são igreja, certo? Então eles estão presentes desde o Jardim do Éden, a primeira igreja batista do Jardim do Éden. Curiosamente existe a igreja batista do Jardim do Éden lá no Rio de Janeiro, porque tem um bairro com esse nome. Mas entendeu o que eu estou dizendo? Agora vamos ver o que o nosso texto está argumentando. Primeiro argumento. A igreja tem a marca exclusiva do batismo no Espírito Santo e da habitação do Espírito Santo. Isso existia no Antigo Testamento? Não. Nós já vimos isso em pneumatologia. 1 Coríntios 12, 13. Cadê meu 1 Coríntios 12, 13? Não é possível. Será que eu pulei esse texto? Pulei esse texto. Alguém, por favor, leia 1 Coríntios 12, 13 para mim? Ou ache o seu microfone estiver disponível. Falhei aqui na minha... Deixa eu ler, obrigado, porque senão não vai sair na gravação. Obrigado, Sandro. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, gentios inclusive aqui, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, Paulo está falando do nosso tempo agora. Ele não está se referindo ao Antigo Testamento, ele está se referindo que agora Deus tem batizado o seu corpo de Cristo, melhor dizendo, no Espírito Santo. Algo que não acontecia no Antigo Testamento. Por favor, vide a aula de pneumatologia. Nós já tratamos bastante sobre a habitação do Espírito naquela matéria, ok? Próximo argumento. Essa realidade só foi possível depois que Jesus foi glorificado. João 7, 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde, ainda não, receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, João deixa claro para a gente, ele desfia e detalha como e quando o Espírito Santo iria vir e que tarefa iria fazer. E isso é característica da igreja, não havia no Antigo Testamento. Atos 1, vamos pular esse João 14, que também fala do Espírito Santo sendo entregue, né? Atos 1, 4, 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ainda não havia acontecido. Então, meus irmãos, o que crê aquele que insiste que a igreja já existia antes de Atos capítulo 2? Que os cristãos, se a igreja é cristão, né, do Antigo Testamento, não experimentaram o batismo no Espírito Santo, não experimentaram nada disso que a gente está falando aqui, a habitação do Espírito Santo, e ainda assim eram igreja. Então é um pouco complicado, porque Paulo vai falar que nós somos batizados no corpo, o que obviamente está se referindo também ao batismo no Espírito Santo, ok? E também vai falar, essa aqui eu acho a pá de cal, não é isso? Efésios 2. Portanto, já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Paulo está falando da união entre judeus e gentios, certo? Dentro da igreja. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, o que acontece com essa suposta igreja do Antigo Testamento? Essa suposta igreja que existia antes de Atos 2? Ela estava com meio fundamento. Entendeu?
ela estava com metade do fundamento, metade quase caindo no nada, sem sustentação. Porque o fundamento são os apóstolos e os profetas, não apenas os profetas. Porque quando é que os apóstolos vêm existir, irmãos? Claro, no primeiro século, no tempo de Jesus, no Novo Testamento. Eles não existiam no Antigo Testamento. Então, como a igreja podia ser edificada sobre algo que não existia? Não se preocupe. Aliancistas vão fazer um malabarismo para explicar que não, a igreja existiu no Antigo Testamento baseado no ensino dos apóstolos que viria na Nova Aliança. Como diz um amigo meu, uma pirueta, duas piruetas. Bravo, bravo. Isso é um malabarismo que você faz para enfiar a sua convicção teológica aonde ela não cabe, né? É que nem aquele jogo, tá tentando botar o triângulo no buraco redondo e simplesmente não vai funcionar, ok? Então, somente após a vocação dos apóstolos que foi possível a inauguração da igreja. Outra marca da igreja é que ela tem Cristo como cabeça. Ora, Paulo ensina que Cristo foi posto nessa posição somente após sua ascensão e glorificação. Portanto, falar de uma igreja existente antes desses eventos é falar de uma igreja acéfala. O que é acéfala, irmãos? Sem, certo? Sem cabeça. Né? Prefixo de negação, céfala, cabeça. Então, uma igreja sem cabeça. Efésios 1, 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Então, vamos acompanhar o texto, ok? Posicionalmente, em termos de poder, Cristo foi assentado à direita do Pai depois da sua ressurreição e glorificação, ok? Pastor, o senhor está diminuindo Jesus? Irmãos, entenda, ser e fazer na fé cristã são coisas muito diferentes. Homens e mulheres, no ser igualíssimos, mesmo valor, tudo igual, no fazer diferentes. Desde a biologia até as tarefas e responsabilidades e posição. Então, ninguém é diminuído no seu valor porque o seu fazer é diferente do seu ser, certo? Ou porque o seu fazer é diferente do outro, ok? A mesma coisa aqui. Inclusive, essa é a explicação onde nós falamos sobre a posição do Pai e depois do Filho. O quê? Você diminuiu Jesus? Não! Isto é fazer, isto é posição, isso não é ser. E é isso que nós estamos tratando aqui. Em termos de ser, só depois da obra de redenção completada é que o Filho tomou lugar à direita de Deus. Por quê, irmãos? Porque a direita, no pensamento antigo, significa autoridade. Está tomando a mesma autoridade de quem está sentado no centro. E é por isso que isso é colocado dessa maneira. Deixa eu explicar de outra forma. Você precisa acreditar que literalmente, Jesus foi lá e disse, é aqui que eu sento, aí sentou à direita. Isso nem é importante, porque o importante é o significado, certo? Eu não estou dizendo que não aconteceu, estou dizendo que o significado que é importante, é isso que está sendo comunicado no texto. E isso só aconteceu depois que ele foi glorificado. Versículo 21, Efésios 1. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Agora, Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Quando isso aconteceu, olha a sequência. Depois que ele foi glorificado e se assentou-se à direita de Deus. E Deus o colocou como cabeça da igreja. Então, uma igreja veterotestamentária, uma igreja do Velho Testamento, do Antigo Testamento, é uma igreja sem cabeça. Porque o cabeça ainda não havia sido colocado nessa posição. E aí eu volto a dizer, você vai encontrar em livro aliancista, certo? Todo tipo de malabarismo para explicar tal coisa. E até achando que a gente não vê o óbvio. Mas para mim o óbvio é o que está nesse texto aqui. Ok? Você já tem o microfone aí preparado? Ok. Se alguém tiver uma pergunta, meus irmãos, levante sua mão, tá? Porque eu entendo que isso aqui é um tantinho mais complicado do que parte do material que a gente viu até agora. Segundo parágrafo. A igreja é ainda definida como uma entidade. Hoje, o 5G, o 4G, o sei lá, o 7G está me interferindo muito. Definida como uma entidade em que judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo.
Note-se, porém, que, de acordo com Efésios 3, essa realidade só veio à luz ao tempo dos apóstolos, sendo desconhecida pelos homens de outras gerações. Aliás, não havia como ser de outra forma, pois foi somente por meio da obra de Cristo que a parede de separação entre judeus e gentios, pega o outro headset, judeus e gentios foi derrubada. Então, o que esse segundo parágrafo está dizendo, irmãos? Antes de irmos para o texto, preste atenção. Até a cruz, havia uma separação entre judeus e gentios. Isso significa que nenhum gentio podia se tornar povo de Israel? Claro que não. Lembra? Raabe, Ruth, certo? Eles se tornaram povo de Israel. Mas havia a separação. Paulo argumenta nos textos que vamos ver, essa separação foi anulada em Cristo, que dos dois povos fez um só na igreja. Então vamos lá. Efésios 3, 4 e 6, acompanha ali ao que se refere. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens Aí ficou ótimo. Aí eu não preciso mais de microfone. Quem está acompanhando é porque acabou a luz, né? Filho, interrompe aí, salva essa parte e o resto vai ficar no áudio ao vivo mesmo. Como eu dizia, esse mistério foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Percebam, irmãos, agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas de Deus. A saber, qual é o mistério, irmãos? Que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Cristo, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Certo? E aí ele vai continuar, em Efésios 2, capítulo anterior. Pois ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e nós gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Nada disso, irmãos, existia antes da cruz de Cristo. Então, você tem uma igreja no Antigo Testamento que não tem um fundamento certo, né? Se isso fosse verdade, porque não tem fundamentos apóstolos, que não tem a habitação do Espírito Santo. Você tem uma igreja que ainda está convivendo com a inimizade entre judeus e gentios, e que não tem cabeça, né? Você começa a juntar essas coisas, você começa a perguntar de onde eles tiram essa ideia. O problema, irmãos, é que muitas vezes você crê em alguma coisa, você precisa forçar o texto para dizer aquilo, com a melhor das intenções, porque você está convicto por causa de outra parte das Escrituras que aquilo é certo, e aí você força o resto para se encaixar, né, naquilo que você está pensando. Essa é a explicação, por exemplo, do batismo infantil. Assim como havia no Antigo Testamento a circuncisão, para um sinal externo para reconhecimento da participação na nação de Israel, todo homem que entrava tinha que ser circuncidado, não importa a idade, ok? Hoje eles entendem que o batismo infantil é a mesma coisa. A primeira falha nesse argumento é que mulheres não eram circuncidadas, obviamente. Então já começa a ficar meio capenga esse argumento, né? Essa interpretação. E obviamente tudo mais que a gente já viu nas aulas apropriadas sobre isso, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre batismo mais para frente, em eclesiologia, mas isso mostra, irmãos, como você precisa forçar a coisa para caber dentro daquilo que você acredita, certo? Então, meus irmãos, antes de seguirmos adiante, alguém tem uma pergunta? Tudo claro, tudo compreensível? Então, em resumo, a igreja é inaugurada em Atos capítulo 2, depois que Cristo é ressuscitado, assunto aos céus e glorificado, ele envia o Espírito Santo, batiza a igreja no Espírito Santo, como faz até o dia de hoje, torna-se cabeça da igreja, e aí a história da igreja, né, por assim dizer, continua. Ok? Ou começa e dali continua. Certo? Eu espero que os argumentos aqui tenham ajudado, caso você ainda tivesse alguma dúvida nessa questão. Finalmente, a igreja, conforme definida pelo Novo Testamento, é uma comunidade integrada por santos, dotados de dons espirituais.
Esses dons, conforme Paulo ensina, só foram concedidos aos crentes após a ascensão de Cristo. Assim, se alguém aceitar a ideia de uma igreja fundada nos tempos do Antigo Testamento, terá que lidar com o problema de uma igreja sem dons espirituais, carente de elementos para funcionar de modo eficaz. Se a igreja surgiu somente após a glorificação de Cristo, como devemos classificar os crentes de outras épocas? A lista a seguir ajuda na compreensão de distinções básicas relacionadas a esse tema. Antes da lista, Efésios 4, para não deixar passar, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então esse último argumento, irmãos, é que hoje a igreja funciona porque nós temos dons, certo? E dom, nós já falamos em pneumatologia, não se refere apenas a dons extraordinários, espetaculares, ou cura, falar em língua, ou em outros idiomas, para deixar mais claro, ou qualquer coisa assim. Os dons são muito mais amplos do que apenas isso. E a igreja funciona porque alguém tem um dom de ensino, a igreja funciona porque alguém tem um dom de misericórdia, porque há irmãos que têm o dom de administração, e tudo isso você encontra no Novo Testamento. Como é que eles faziam no Antigo? E dependiam só de si. Quando havia, irmãos, uma tarefa um pouco mais específica, lembra a construção do tabernáculo? Deus excepcionalmente capacitava espiritualmente determinados homens. Detalhes, eles já eram artesãos, certo? Não era como eu, certo? Não consigo fazer um quadrado de madeira sem que tenha que confirmar se realmente ficou nos ângulos de 90 graus. Eles já eram artesãos, mas Deus os capacitou ainda mais sobrenaturalmente para que fizessem o tabernáculo de maneira maravilhosa, né? Então, isso ocorreu esporadicamente. Os reis também eram capacitados de uma forma especial, ungidos espiritualmente de uma forma especial, mas isso não era a totalidade do povo de Israel. Isso só acontece conosco, com a igreja. E aí o nosso último parágrafo, que obviamente não tem como ver porque não está projetado, vai perguntar sobre essa classificação dos santos do Antigo Testamento. Se você acompanhar no seu material, tem lá também, porque não vai ser projetado, claro, né? Vamos lá. Israel são os descendentes físicos de Abraão por meio de Jacó. É o Israel segundo a carne. A igreja não deve ser considerada um novo Israel. Então vamos lá. Romanos 9, 3 a 5. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é acima de Deus, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. 1 Coríntios 10, 18. Considere o povo de Israel, os que comem do sacrifício não participam do altar. De novo, Paulo está se referindo ao povo de Israel segundo a carne. Então, primeira definição, o povo de Israel é todo judeu ou todo aquele que se tornou judeu no Antigo Testamento, certo? Eu tenho falado bastante, meus irmãos, que ser povo de Israel não é a mesma coisa, em termos de salvação, de ser povo de Deus. Eu não tenho falado da exposição de Isaías repetidas vezes, para que ninguém daqui a pouco venha embrulhado na bandeira de Israel, né? Fica tatuando a estrela de Davi no corpo, sabe? Nada disso a gente está falando aqui. A nação de Israel hoje é um país político, certo? Secular, não é um país religioso. O que eu tenho afirmado, e é o que a Bíblia fala em Isaías, que dentro desse Israel político, nos últimos tempos, Deus vai retirar o remanescente fiel. Que hoje à noite a gente vai falar mais uma vez sobre isso na continuação de Isaías. Só que para deixar claro, irmãos, por quê? Porque por falta de interpretação correta, por falta de boa hermenêutica, muito evangélico veste a camisa de Israel, às vezes até literalmente, certo? E assim, tudo que é de Israel é maravilhoso, é uma bênção, é tudo, é o povo escolhido, nada, faz nada de errado. Nada, absolutamente nada. E se você faz uma cutícula de crítica a Israel, você é antissemita. Você não crê nas promessas. Você é crente de verdade. É um extremo
Do outro lado, existem evangélicos, cristãos, protestantes, que riscaram completamente Israel da história. Ok? A meu entendimento é que nós temos que ter o equilíbrio bíblico de entender o povo de Israel político hoje, mas entender que Deus tem protegido esse povo, isso é claro ao longo da história, para que ele não seja extinto e seja preservado, e no culminar da história, Deus cumpra as suas promessas através de uma parte deste povo, que é o que a gente está vendo na exposição de Isaías. Ok? Então esse primeiro item aqui, ele está falando de todo judeu. Ele é parte do povo de Israel. Segundo, crentes são os integrantes da Universal Assembleia, ou seja, todos de todas as épocas, que são marcados pela fé no Deus verdadeiro, inclusive os que viveram antes de Abraão. Então o nosso estudo, meus irmãos, está fazendo uma diferença entre crentes, ou os que creem, e nós cristãos, certo? Então deixa eu colocar dessa maneira. Todo crente, todo cristão é um crente, mas nem todo crente é um cristão. Entendemos, não? Todos nós cristãos somos crentes, mas nem todos os crentes que existiram na história eram cristãos. Como por exemplo, ele dá aqui, Abraão, Abel, Enoque, Noé. Eles não eram cristãos, mas eram crentes, eles criam no Deus de Israel, nosso Deus, né? Não é de Israel ainda, mas no Deus verdadeiro, certo? E isso está sustentado em Hebreus 12, 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Então o texto vai falar sobre esse lugar onde os cristãos, onde os crentes estão todos reunidos debaixo da fé verdadeira no Deus verdadeiro. Isso é interessante, meus irmãos, porque a fé desses irmãos do Antigo Testamento em muito diferenciava da nossa, porque eles não tinham o conhecimento, a revelação que nós temos. Eles não tinham o acesso à palavra de Deus completa como nós temos, mas na simplicidade daquilo que eles receberam, ok? Então, na simplicidade de Abel, por exemplo, lá, né, em Gênesis capítulo 4, ele cria naquilo que ele havia recebido. Então, isso significa que se alguém for sincero e crer de uma maneira bem primitiva e tal, ele está salvo? Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que aquele que recebeu a luz do entendimento sobre Deus, dentro daquela luz ele tem que acreditar. Por exemplo, era exigido do crente do Antigo Testamento que ele cresce nas promessas da vinda do Messias. Para nós, é exigido que nós possamos crer que o Messias já veio. Você vê a diferença? Então nós cremos em informações diferentes, mas precisa ter essa mesma fé. Terceiro ponto aqui, irmãos. Israel espiritual. Abrange todos os judeus, olha aí, crentes. Esse grupo é também chamado de verdadeiros israelitas, ou Israel de Deus. Então vamos lá. Israel espiritual. Romanos 2. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo, irmãos, no começo de Romanos, está fazendo uma defesa da condenação humana, certo? Capítulo 1... Aí no capítulo 2 fala mais especificamente de judeus, capítulo 3 vai falar da humanidade como um todo, lá não há um justo nem sequer um, e aí ele começa depois a falar do que fazer com essa condenação, certo? No capítulo 2 ele está mostrando que não adianta para o judeu ficar orgulhoso porque ele é judeu, porque eu nasci em Israel, porque eu sou filho de Abraão. Porque o que Paulo fala? Judeu é judeu de verdade, aquele que é espiritualmente, interiormente e não exteriormente. A circuncisão de vocês não vale de nada, porque vocês precisam ser circuncidados no seu coração. O sinal da aliança exterior já não serve de mais nada. Você precisa de um sinal da aliança interior. Paulo está se referindo, meus irmãos, a nova aliança diz retirar um coração de pedra e ganhar um coração de carne, certo? Então, do povo de Israel, do tempo de Paulo, ele está fazendo uma separação clara. Aqueles que receberam o Messias, Israel espiritual. Aqueles que não receberam o Messias,
apenas povo de Israel, judeu de nascimento, certo? Não estava salvo. João 1,47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Por quê? Porque Natanael seguia a palavra de Deus, seguia a lei do Senhor e esperava o Messias. Então, durante o ministério de Jesus, irmãos, nós encontramos vários desses verdadeiros israelitas. E por que ele fala isso, meus irmãos? Isso é uma cutucada. Porque Jesus estava cercado de falsos israelitas. Por exemplo, os líderes religiosos. Aliás, o boletim de hoje vai falar um pouco sobre eles. Os líderes religiosos, eles eram exteriormente perfeitos, roupa bonita, tal, né? Diziam cumprir tudo, mas interiormente o seu coração estava longe do Senhor. Tanto que Jesus aplica a esses, e boa parte do povo do seu dia, a palavra que nós vimos lá em Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, certo? Aí ele destaca Natanael. Aqueles dois idosos que vão receber a Jesus quando ele é bebê, né? Ele vai ser apresentado no templo. Pronto, verdadeiros israelitas. É isso que o nosso texto está falando. E também de Israel de Deus é outra expressão que está em Gálatas 6,16. Paz e misericórdia seja sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Esse também aqui é a chave. Porque se estivesse falando do mesmo povo, olha lá: paz e misericórdia esteja sobre todos os que andam conforme essa regra. Ele está se referindo ao quê? Ao que ele ensinou nesse livro, nessa carta, corrigindo o desvio doutrinário dos gálatas que estavam querendo circuncisão, querendo lei, era Jesus mais a lei, certo? Então, quem anda na regra certa do Evangelho, a paz e misericórdia esteja sobre eles. Aí ele faz um adendo: e também sobre o Israel de Deus, ou seja, sobre aqueles dentro de Israel que realmente são crentes e que estão seguindo o Evangelho, diferente de vocês, gálatas, que estão querendo voltar atrás, voltar à velha lei, certo? Então essa é mais uma forma de destacar. E boa notícia, irmãos, foi só o nosso instrutor que foi para o Beleléu, já estão providenciando aí, daqui a pouco a gente já está de volta. Vamos terminar esse slide, irmãos, a gente vai fazer o nosso intervalo e, querendo Deus, nesse meio tempo já está tudo ok. Penúltimo: filhos espirituais de Abraão. Essa designação engloba todos os crentes, judeus e gentios, a partir de Abraão, incluindo a igreja. Por quê, meus irmãos? Porque ele é o pai da fé, certo? Então, nesse sentido, nós somos todos filhos espirituais de Abraão, não carnais, não físicos, espirituais. Romanos 4. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, os judeus, mas também aos que têm fé, a fé que Abraão teve, nós. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, e em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Então, Abraão inicia, irmãos, essa família na fé, da qual judeus e gentios, todos nós fazemos parte. Por que Abraão não pode ser só pai na fé de Israel? Quem mata essa charada para mim? Por que Abraão não pode ser pai na fé só de Israel, ou seja, só de quem obedecia a lei? Sim, pensa na cronologia, irmãos, cronologia. Como ele ia ser pai apenas dos que estão debaixo da lei, se a lei não existia? Abraão, Isaac, Jacó, Egito, Moisés, certo? Como ele poderia ser pai de um povo que nem existia ainda? Israel não existia no tempo de Abraão. Então ele é pai físico, é claro, né? Orgânico, biológico, da nação de Israel, mas ele é pai na fé, mesmo que Israel não existisse ainda. Mesma coisa para a igreja. Ele inaugura essa fé, essa justificação pela fé, certo? Historicamente dizendo, obviamente ela sempre existiu, nunca houve outro tipo de salvação. Só para
a gente exercitar um pouquinho o nosso cérebro. Romanos 9:8. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão, né? Não fisicamente, mas espiritualmente. Gálatas 3:7-29. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E finalmente, Hebreus 2:16. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Ou seja, todos nós, né? Não vai ajudar só os judeus, mas todos nós somos descendentes pela fé, estamos debaixo da ministração do Senhor, a ajuda do Senhor. Ok? Para terminar, meus irmãos, quem é a igreja? São todos os crentes, judeus e gentios, inseridos no corpo de Cristo após a sua ascensão. E eu poderia completar aqui, irmãos, até o arrebatamento. Ok? A igreja, ela se encerra com a conversão do último eleito para a igreja e o toque da trombeta e a volta de Jesus e o arrebatamento. A igreja encerra a sua história. Por que eu sei disso, irmãos? Porque o próximo evento no calendário escatológico são as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. E com quem que o Cordeiro casa? Com a igreja, conosco. Então não tem condição do arrebatamento acontecer e aí depois, né, chega atrasado o casamento, estava lá na tribulação. Então a gente vai tratar isso melhor em escatologia, já tratamos na nossa conferência, mas os salvos na tribulação, os santos da tribulação, eles são a continuação do povo de Deus, como começa desde o Jardim do Éden, mas eles não fazem parte da igreja. Ela é uma comunidade fechada, de Atos 2 até o arrebatamento. Ok? Efésios 2, versículo 11, é o texto para esse último ponto. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo está falando aqui, irmãos, com a igreja praticamente totalmente de gentios, certo? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe antes, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Tá vendo? Aos gentios e aos judeus. Por meio dele, tanto nós como vocês, nós por quê, irmãos? Porque Paulo é judeu. Tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então Paulo está ensinando aí, meus irmãos, sobre o término, né, da separação entre nós, gentios e judeus, que estamos agora todos unidos debaixo do corpo de Cristo. Então essa parte da nossa apostila, meus irmãos, está aqui, né? Tem inclusive alguns gráficos aqui do lado, mostram exatamente quais são as definições que podemos ter sobre as pessoas, os santos, ao longo da história. No próximo, depois do intervalo, se Deus permitir, com eletricidade, a gente vai ver uma tabela que ajuda a ilustrar isso bem joinha para nós aqui hoje, ok? Vamos lá, irmãos. Dá um intervalo e voltamos em 5 minutos.